Então, regra da cadeia. Aqui a gente está pensando como que a gente vai achar diferencial de uma função composta. Então, a gente tem o f bola g e quer achar diferencial disso aqui. Se fosse lá no cálculo 1, a derivada da f bola g, quem que era mesmo? Se fosse no cálculo 1, seria f' calculado em g de x vezes a g' de x. A derivada da de fora calculada na de dentro vezes a derivada da de fora. Então, no cálculo 1 era assim. Agora, a derivada não é mais um número, né? A gente tem o conceito de diferencial, que é a matriz jacobiana, que é aquela matriz m por n, que serve para a gente montar a melhor aproximação linear da função. Beleza. Então é essa matriz que a gente vai usar. O que a gente está se perguntando é, qual é a matriz jacobiana da função composta baseada nas matrizes jacobianas das outras funções? Então, o que eu vou pensar? Eu tenho uma função g, ela sai do Rn para um Rm, e aí eu tenho uma função f, que sai do Rm para um Rl, e aí eu vou definir a função h, que é a f composta com g, e ela sai, né, essa h, então, ela sai do Rn e cai no Rl. Primeiro... Agora? Que horas? 4? Ixi. Então, retomando, eu tenho uma função composta, h, que é a composição da f e da g, né? A g pega um cara do Rn, leva para o Rm, e a f pega do Rm e leva para o Rl. Então, h sai do n para o l, direto. Beleza. Aí, a matriz jacobiana da G, só em qualquer ponto, né, só para a gente lembrar, a matriz jacobiana da G vai ser uma matriz de dimensão m por n, né? Ela tem m linhas e n colunas. E, claro, o J, né, ela é uma matriz que tem L linhas e M colunas. Porque aí muda. O que vai... como que vai ser a regra da cadeia em várias dimensões? Eu não vou demonstrar isso para você. A gente poderia fazer, mas não vem ao caso. O jacobiano da H, né, da F bola G, em um ponto P do Rn, né, em um ponto P do Rn, ele vai se escrever como o jacobiano da F, que eu vou calcular no ponto G de P, multiplicação de matriz, pelo jacobiano da G, calculado no ponto P. E aí a gente vê o seguinte, né? O jacobiano da F é uma matriz L por M, né? E o da G é uma matriz M por N. Então dá certo, a gente pode multiplicar eles assim mesmo. E o resultado vai ser uma matriz L por N, que de fato é da mesma dimensão do jacobiano da H, né? Da composta. Mas isso aqui não quer dizer nada, né? Ela só tem a mesma dimensão. Para provar o teorema, isso dá muito mais trabalho. Isso aqui é só, tipo, para ver se a gente não está fazendo nada de errado, multiplicando matriz que não pode multiplicar. Então, essa é a regra da cadeia para funções de várias dimensões. Essa é a regra da cadeia versão gente grande. E o que acontece, né? Quando eu vou dar um exemplo agora de uma aplicação disso, como que a gente pode fazer. Imagina que eu tenho uma g de xy, que é x² mais 2y, vamos fazer assim. x² mais 2y. E aí eu tenho uma h de uv, que dá, sei lá, u mais v, u menos v.
E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a G bola H, né? Eu quero fazer a G bola H. E aí eu quero saber, né, a G bola H, qual que é a derivada dela em relação a U. Eu quero saber isso aqui. Quanto que é del G, del U? Del G bola H, del U. Então tá bom. Mas para responder isso, em vez de calcular só o del G bola H, del U, eu vou calcular a matriz jacobiana do G bola H. E aí a matriz jacobiana do G bola H em um ponto P do R2 qualquer é a matriz jacobiana do G no ponto H de P vezes a matriz jacobiana do H no ponto P. Agora a gente tem que escrever essas matrizes jacobianas, né? Quem que é a matriz jacobiana do H? Matriz jacobiana do H, então, o ponto P, eu vou dizer que é o ponto, eu estou na frente, né? Mas é o 0V0, só isso. Só para a gente, ó, só isso, o 0V0. Aí a matriz jacobiana do H, ela é uma matriz, ela vai ser 2 por 2, né? Na primeira linha, eu vou derivar essa aqui em relação a cada uma das coordenadas. Então, U mais V em relação a U dá 1. U mais V em relação a V dá 1. Agora, na segunda linha, eu vou derivar essa aqui em relação às mesmas coordenadas, né? U menos V em relação a U dá 1. U menos V em relação a V dá menos 1. Beleza. Então, a matriz jacobiana do H nem depende do ponto. Nem depende do ponto. Beleza. Então, eu vou pegar isso aqui e vou jogar... Vou deixar ele separadinho aqui em cima pra gente. Beleza. Agora, a matriz jacobiana da G. A matriz jacobiana da G é o gradiente da G, né? Só que lembra... Eu sei que a jacobiana de H, a gente deriva a função de U e a segunda é a função de Y, né? A primeira em relação a U e V, isso. Exatamente. Mas na primeira linha, não seria V? A primeira linha, a primeira coluna, a gente vai derivar o U mais V em relação a U. O U em relação a U dá 1. O V em relação a U dá 0. Porque ele é um número, né? Quando a gente faz a derivada parcial. O que eu estou falando é a derivada de U mais V em relação a U é 1 só. É isso que eu estou dizendo. Não, é a derivada da primeira componente da H em relação a U. Isso. Isso, exatamente, a F1. Então, beleza. Agora, o J de G é o gradiente, né, como eu estava dizendo. E aí ele vai ser, bom, vai ser a matriz 2x, 2. Só que eu preciso substituir isso no ponto H de P. H de P, e aí eu calculo ali, né? Então isso aqui vai ser o G de J. Aí no lugar do X, né, quando eu faço a composição, vai ser o U mais V. Então vai ser 2 vezes o 0 mais V0 e depois 2. É isso. Essa é a J de G aplicada no ponto H de P. Aplicada no ponto H de P. Beleza. Agora eu vou levar essas duas matrizes para o próximo slide, porque a gente vai multiplicar as duas para achar... Você colocou U mais V na coordenada X do G, né? Isso, por quê? Porque isso é o que acontece quando eu faço o H de U mais V, né? Quando eu faço o H de P, vai dar o 0 mais V0 na primeira componente e o 0 menos V0 na segunda componente.
Então, o x é o 0 mais b0, por isso. Então, deixa eu ir para a próxima... Para o próximo slide. Eu tenho que fazer a multiplicação dessas duas matrizes aqui, né? Então, deixa elas aqui embaixo. Então, ao invés de usar a regra da cadeia convencional que eu te falei, que é aquele mapa, você acha mais fácil usar a jacobiana? Eu acho mais fácil usar a jacobiana. Aí depois que você pegar o feeling, eu acho melhor usar a jacobiana porque você não vai errar, nunca. A jacobiana é bem sistemática, né? Eu achei mais brincadeira. Então, aqui vai ser a J de G bola H no ponto P, né? Dá isso aqui. E aí, bom, essa conta vai dar... vai dar o quê? Tá, eu tô tampando um pouquinho. Primeira linha, qual a primeira? É o OBS, pela primeira... Aqui vai dar 2, o 0 mais V0 vezes 1, né? Mais 2. Essa matriz aqui tem uma linha e duas colunas, essa aqui é 2 por 2. Então o resultado vai ser uma matriz de uma linha e duas colunas também. E o outro vai ser 2, o 0 mais V0, menos 2. Deixa eu sumir um pouquinho. Né? Só fiz a conta aqui, a multiplicação de matriz, linha multiplica coluna, né? Beleza, e isso quer dizer o quê? Essa primeira componente, ela corresponde justamente à derivada parcial em relação a U, né? A derivada parcial em relação a U. Então, a del, a função composta, eu não dei o nome, né? Del J, del U, no ponto U0, V0, é 2 vezes o 0 mais V0, mais 2. É isso. Beleza. Esse é um jeito de fazer. Tá. Não é o jeito mais rápido, é o jeito que eu gosto, porque é um jeito que realmente não tem muito erro, né? Mas tem um jeito um pouquinho mais rápido, que é o seguinte. Agora eu vou mostrar o método que é bom para a prova, porque porque vai rapidinho, né? Então, o que eu chamo de regra da cadeia é isso, esse negócio aí com o jacobiano, né? Mas você pode... Não. Bom, então o del G bola H del U eu acho. De UV, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a del G del X e multiplica pela del X del U mais a del G del Y e multiplica por del Y del U. Pensando aqui que essa X e essa U são as funções componentes da H, né? A X seria o U mais V e a Y seria o U menos V. Então, bom, a G é x² mais 2y, né? A G é x² mais 2y. Então, del G del X é 2x. 2x vezes del X del U, que é 1. Mais del G del Y, que é 2, vezes del Y del U. Eu coloquei U mais V, será que lá atrás eu tinha colocado U menos V? Espera aí, tinha colocado U menos V. Aqui tá dando 2 vezes U mais V mais 2. E bom, é a mesma coisa que deu pra gente, tá bom. Isso, aqui é 1 mesmo, tá certo. Isso é outro método, né? Isso é um outro método que às vezes o pessoal até prefere chamar isso aqui de regra da cadeia.
Então isso aqui está falando que vai dar 2x mais 2, né? Mas quem que é o x? O x é 1 mais v. Então isso é um outro jeito de fazer. Você deriva a g em relação a cada uma das coordenadas dela e você multiplica pela derivada da coordenada em relação à variável que você está de fato derivando, a função original. Né? Então, vou dar um exemplo. Esse exemplo eu vou tirar do seu material. Ele tem um F bola G que sai do R2, ele pega um ponto ST, esse ponto ST ele associa ao ponto S mais 2T, S quadrado menos LNT, isso aqui está no R2 ainda, né? E aí isso aqui ele vai associar a x quadrado mais 3y. Quer dizer, ele vai pegar S mais 2t elevado ao quadrado, mas somar 3 vezes S quadrado menos Ln de t. Isso aqui é um Z. E a pergunta que não quer calar é: quanto é a del Z, del S? É isso que ele pergunta pra gente. Del Z, del S. Del Z, del S. Ó, muito simples. Del Z, del S. Essa aqui é a F, né? Essa aqui ele chamou de... Não, primeira G, Essa é a G, essa aqui é a F, né? Porque é o contrário. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai derivar a F em relação a X. Depois, vai derivar o X, né? Que é a primeira... Esse aqui, né? O X em relação a S. Mais a derivada da F em relação a Y, vezes a derivada do Y, esse cara aqui, ó, o Y, em relação a S também. Porque o S é a nossa variável de interesse. E aí, bom, del F, del X é 2x. Vezes del X, del S. Del X, del S é 1. Mais del F, del Y é 3. Vezes del Y, del S é 2S. Só que no lugar do X, eu substituo e coloco S mais 2T. Então é 2 vezes S mais 2T mais... O del X, del S é 1. Por quê? O X é S mais 2T. Então isso aqui vai dar simplesmente 2S mais 6S, 8S, mais 4T. 2S mais 4T. Beleza. Então vamos dar... Pode falar. Porque a gente está derivando o S mais 2T. S mais 2T, só que 2T, se você está derivando em relação a S, é só um número, dá zero. Porque a derivada de um número em relação a S é zero. Não pode, não pode. Seria se fosse S mais 2TS. Se fosse S mais 2TS, sim. Tá. Porque só um número. A gente deriva o S, só o S. Exatamente. Quando a gente está derivando em relação a S, o T está fixo, está parado. Ele vira um número. Então 2T é como se fosse, sei lá, 4. Derivada de 4 em relação a S é zero. Sim. Legal. Então vamos para o... Aí eu gostaria de pedir para você fazer agora em relação a T. A gente fez em relação a S, vou pedir para você fazer em relação a T. Deixa eu... Mas na Z? Dá a mesma função... Isso, del Z, del T. Exatamente. Eu vou para o próximo slide para deixar esse aqui guardado. E aí a gente quer del Z, del T. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Del Z, del T. Fazer aqui no meu... Você passa comigo aí? Não, vai falando. Vai me contando. Tá. Isso. Isso. Então, Y
del Y, del T. Boa, boa. Isso aí. Tá bom. E aí, quem que é del F, del X mesmo? Del X A F é vai ser 2. 2. Ó, a F é essa aqui, né? F é a Z, é x quadrado mais 3y. A derivada desse cara em relação a x, derivada do x quadrado é 2x, né? Isso. E do x em relação a t? X vezes 2. Vezes 2, porque esse cara aqui é o x, né? E a derivada dele em relação a t vai dar 2, beleza? 2 mais Del F, del y, 3. isso, vezes a derivada desse cara aqui em relação a t. Lembra qual que é a derivada do ln? É 1 sobre x, né? 1 sobre t, no caso. Aqui eu vou colocar menos 1 sobre t. Aí eu substituo, no lugar do x, eu coloco quem é o x, né? S mais 2t. Então essa vai ser a resposta. Vai ser 2s, 4s, mais 8t, menos t sobre 3. Menos 3 sobre t, aliás. Menos 3 sobre t. Beleza? Então eu vou parar a gravação aqui.